Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje falar sobre matemática básica, dando uma introdução aí à história da matemática e uma noção básica sobre os números. Aqui é mais uma parte introdutória para conhecimento, certo? De fundamentos, beleza? Então, só mesmo para questão de conhecimento. Então, vamos lá? Muita gente acha que por se tratar de uma ciência de números exatos e cálculos, a matemática, a física e outras disciplinas do tipo não têm uma história que pode ser contada em forma de história, beleza? Como assim? Mas, como sabemos, não é bem assim. Toda e qualquer coisa tem uma história por trás, né? Assim como você, eu e qualquer pessoa temos uma história do nosso dia a dia, da nossa vida, beleza? Então, durante toda a história, assim como a palavra, o número também possui diversas mudanças, certo? Diversas formas de utilização. Exemplos no caso, o símbolo 9, que também descrito em texto por letras e por algarismos romanos. São números diferentes que representam o mesmo valor, certo? Apenas escrito em idiomas e épocas distintas, beleza? Épocas diferentes. Com isso, sabendo disso, a noção de número e suas extraordinárias generalizações estão intimamente ligados à história da humanidade. Como assim? Se surgem pela necessidade que as pessoas tinham de começar a determinar alguns parâmetros, alguns padrões. Aliás, esta ciência está presente em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, beleza? Sabendo disso, atualmente a matemática está presente em várias áreas da sociedade, como arquitetura, informática, medicina, física, química, engenharia e no nosso dia a dia, quando vamos utilizar para cozinhar algo, fazer algo do tipo, se observarmos, as receitas geralmente vêm com uma determinada medida. Então, no nosso dia a dia utilizamos desses conceitos. Podemos dizer que, de uma forma geral, em tudo que olhamos, existe um pouco dessa ciência, beleza? Mas quando então ela surgiu? Desde a antiguidade, o homem utiliza a matemática para facilitar a vida e organizar a sociedade de uma forma geral. A matemática foi usada pelos egípcios nas construções de pirâmides, diques, canais de irrigação e no estudo de uma forma geral e também na astronomia. Os gregos antigos também desenvolveram vários conceitos matemáticos utilizados. A evolução da matemática vem desde o ano 4000 a.C. Foi nesse ano, então, na Mesopotâmia, que ocorreu o desenvolvimento dos principais sistemas numéricos, certo? Composto de símbolos, onde temos bastante símbolos representativos, beleza? Sabendo disso, já em 520 a.C., tem a definição e a explicação dos números irracionais, dos números não inteiros. E em 300 a.C. foi desenvolvido os teoremas e sintetização de diversos conhecimentos sobre geometria que hoje nós utilizamos, beleza? Desde então, os cientistas não param de estudar e diversas teorias e descobertas foram importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade, beleza? Sabendo disso, vamos então capturar algumas noções sobre o sistema de numeração, beleza? Há milhares de anos, o modo de vida era muito diferente do atual. Inicialmente, se fala da contagem de ovelhas, que quase todas as pessoas exemplificam isso, quase todos os professores, que é, um exemplo, uma pessoa que criava umas ovelhas, vamos supor que ele criasse ali 10 ovelhas, mas o mesmo não conhecia a numeração, não conhecia o valor 10. Então, o que era que ele fazia?
ele pegava ali uma quantidade de pedras que correspondia à quantidade de ovelhas, 10 pedras para 10 ovelhas. Ele levava as ovelhas para o pasto, na hora de voltar, a mesma quantidade de pedra que tinha ali reservada era a mesma quantidade de ovelhas que tinha que ter lá dentro. Então, a partir daí, se determina um parâmetro de contagem, digamos assim, certo? Pois a necessidade de contar era muito básico, muito primitivo. Era basicamente isso. Então, elas não compravam, não vendiam, portanto, não utilizavam de dinheiro, beleza? Mas, com o passar do tempo, os costumes foram mudando e o homem passaram a cultivar a terra, criar animais, a construir casas e a comercializar de uma forma geral. Com isso, surgiu então a necessidade da contagem, certo? A vida foi tornando-se cada vez mais complexa, surgindo então as primeiras tribos ou aldeias, certo? Que lentamente foram crescendo e tornando-se em comunidades, em cidades de uma forma geral. Algumas cidades se desenvolveram, dando então origem às grandes civilizações. Com o progresso e o alto grau de organização das antigas civilizações, a necessidade de aprimorar os processos de contagem e seus registros tornou-se fundamental, pois não adiantava somente eu ter um padrão de contagem se os meus vizinhos não sabiam o que aquilo significava. Então, por isso, tornou-se importante o registro desses procedimentos. Então, a partir daí, criaram-se símbolos e regras, originando assim os diversos sistemas de numeração que tivemos durante toda a evolução da sociedade, beleza? Então, no decorrer da história, existem vários. Eu vou citar apenas alguns, certo? Durante o processo aqui de explicação, mas temos outros também que não vão estar aqui descritos, beleza? Os mais conhecidos são Egito, Babilônio, Romano, Chinês e o nosso atual, o que a gente utiliza, ou chamado de sistema decimal, ou indo-arábico. E também tem o dos povos maias, beleza? Então, galera, por hoje ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula. Mas antes de mais nada, curte aí, comente e compartilha, certo? Caso tenha alguma dúvida, insere aí nos comentários. E caso você saiba mais algum sistema de numeração que eu não citei aqui, insere aí nos comentários, beleza?